Oi, eu achei que eu tinha fumado maconha, mas era K2, K9, Spice. E isso ninguém comenta no Brasil e provavelmente no mundo. O K2, o Spice, é um canabinoide sintético, borrifado em erva seca. Ele não tem nada a ver com THC, com a cannabis, com a planta. Vende com cara de planta, vende como se fosse ela, mas vem totalmente de laboratório. E isso circula globalmente, muda de fórmula e muda de lote. E por que que isso é tão relevante e tão importante falar sobre isso? Porque isso explode em lugares com proibição. Então, quando o mercado ele fica clandestino, a composição vira loteria. E a informação some, a testagem some, cuidado some, pesquisa some, tudo some. Aí o corpo vira campo de teste. E eu fui um desses. A primeira, assim, eu sei que aconteceu comigo, ó, a gente tá em 2026. Eu, eu sinto que aconteceu primeiro comigo em 2023. Eu só soube dar nome ao que aconteceu comigo só recentemente, só agora, assim, há uma, 2 semanas atrás. Eu tava em Londres e aí eu comprava aquela caneta eletrônica. Como que era no cigarro eletrônico, que na verdade era a maconha, de um mano lá em Londres. E aí ele chegou aí pra mim e falou que ele importava dos Estados Unidos e que era uma empresa que estava fazendo experimento com a maconha e que aquela era um pouco mais forte. Ou seja, dependendo de onde você tá e da onde você compra, eles falam que é uma maconha mais forte, mas não tem nada a ver com a cannabis. Pode estar misturada com a cannabis, mas ela não tem nada a ver. E aí então, eu fumei achando que era uma cannabis mais forte, uma maconha mais forte. E assim, eu já tinha fumado maconha antes e eu nunca agi do jeito que eu agi. Eu tive lapsos de memória, então eu não posso afirmar com certeza o que eu fiz e o que eu falei. Porque quando eu me dei por mim, eu tava assim, em público, e assim, provavelmente deve ter gravação pública desse momento, se for voltar pra trás. Eu tava no chão e eu tava em volta da ambulância de Londres. E tinha uma galera em volta de mim também. Me disseram que eu tentei. E assim, eu fiz várias conexões mentais também. E eu sinto que eles falaram pra mim que eu tava tentando correr pro meio da rua. Mas eu acho que eu não tava tentando correr pro meio da rua. Eu acho que eu tava tentando correr pra lua. Em direção à lua. E a direção da lua estava. hum, É, o trânsito tava no meio. Digamos assim. E falaram pra mim que eu fiquei. Que eu tava tentando ir pro meio da rua. Mas ninguém me falava mais nada. Ninguém me falou mais nada. Só falaram isso nessa primeira vez. Então eu não sei o que aconteceu. Eu tenho um lapso mesmo. É branco pra mim, eu não faço ideia do que eu fiz, do que eu falei e do que eu vivi naquele momento. O que acontece é que eu fiquei muito intensa. É... E aqui eu sinto que alucinações podem entrar. Eu vou. Não sei, porque minha mente, ela realmente, assim, ela fez muitas conexões. E aí o que acontece? Óbvio que, como eu sou persistente, eu fui lá de novo pra comprar, só que o mano, ele falou que, que era menos intenso dessa vez. Só que, de novo, eu tive algo em público do qual eu não lembro. E novamente eu fui contida pela polícia e fui parar no hospital em Londres. Dessa vez eles disseram pra mim que eu fiquei gritando, é o diabo. Eu não faço ideia do que aconteceu. Quando eu dei por mim, tinha uma mulher me segurando. Eu acho que tinha começado com um cara que ele tava pedindo comida.
E aí eu perguntei pra ele se ele tinha documento, eu comecei a conversar com ele. Como eu disse, eu comecei a ficar muito desinibida em público. Talvez fossem coisas que eu faria menos intensamente. E aí, quando eu voltei pra mim, eu tava assim, sendo prensada contra a parede. E a polícia? Tinha uma mulher que era policial que tava me contendo. E aí eu fui pro hospital. Falaram que eu tava gritando ao diabo. De resto, eu não faço ideia. E eu voltei pro mano lá, né? E aí ele falou que tinham 4 moças que entraram lá e que vomitaram. Elas passaram muito mal. E eu não tive isso, ou pelo menos eu não lembro de ter tido. Mas dessa vez ele falou que aquela maconha que eu tava comprando, ela era normal, porque a minha tinha quebrado. Ela caiu no chão, quebrou, eu fui lá voltar pra trocar. Só que dessa vez eu fui em casa. Foi lá na casa que eu tava, que era da família hospedeira que eu tava, né? E, mano, eu só sei que quando eu dei por mim, tava tudo vomitado. Tava tudo vomitado e a tela do meu notebook quebrou. E aí eu não sei se eu convulsionei e eu tenho muita sorte de estar aqui viva contando essa história agora, ou se foi só vômito que nem as meninas tiveram. Como eu disse, é lapsos, muito lapsos. Ah, eu lembrei que teve outra vez. Dessa vez eu fui com um amigo e ele ficou travado. E eu tive uma intensidade em público, da qual eu não lembro. A única coisa que aconteceu que eu lembro é que quando eu voltei a mim, meu sapato e cachecol tava assim, no meio da calçada. E eu já tava sendo contida pela polícia. Então, é um mistério que aconteceu, mas eu sinto que os efeitos, talvez em homem e mulher, embora sejam similares em muitos sentidos, tenham essa diferença, mas também pode ser só comigo. Essa é a minha experiência. Então, viu como é algo que não dá pra saber, porque não tem informação. E aí eu só sei que esse cara ele falou: "Eu não vou vender mais isso, tá dando problema pra mim. Vai vir, vai". E aí ele parou de comprar essa maconha forte, que não era maconha, era AK2, Spice, K9, esses nomes, né? E aí ele voltou a vender a maconha mesmo. E eu sei disso porque eu estava em mim ainda, estava sã, estava lúcida e nenhuma desses sintomas aconteceram comigo, desses efeitos intensos e etc. E o que acontece? Eu acho que foi ali depois que eu voltei de Londres e eu não sei em que período que isso começou a acontecer, mas eu comecei a comprar uma maconha em que falavam que era skunk. E aí é que tá, essa skunk eu tava misturada com essa K2 K9. É vendida como skunk, como uma maconha mais forte. Só que não é. Se já tem essa K2 K9 e essa Spice, ela já vai dar esses defeitos que são adversos da maconha, da cannabis. E aí o que acontece? Eu comecei a ficar mais intensa. E foi mais agora, nesse período de dezembro de 2025, em que eu acho que estavam com uma dose mais intensa dessa K2, K9 na maconha que eu tava comprando. E fez eu ficar ainda mais desinibida e mais intensa em público, só que dessa vez eu tava sã e tava lúcida. Eu sinto que é porque por doses menores, que tava misturada na cannabis, então eu conseguia lembrar de tudo e eu também sabia o que eu tava fazendo. Apesar de estar intensa, sim, mas ainda lembrava do que eu tava fazendo, do que eu fiz e do que eu falei, do que aconteceu e etc. Só que até então eu achava que era uma maconha mais forte porque foi o que me disseram, né? Inclusive, dentro do próprio hospital, da própria internação onde eu tava. Só falavam pra mim, tinha K2 na sua maconha, mas ninguém me explicava o que raios era K2.
Se eu tô podendo aqui falar pra vocês agora o que é, é muita já informação do que tem. Porque simplesmente nem o próprio hospital, ele te informa o que que é, eles não explicam o que que é. E aí eu não sei se eles não explicam porque não pode explicar, ou se realmente é uma ignorância do próprio hospital, dos médicos, ou tanto quanto eu não sei, porque deixar no escuro as pessoas, as pacientes, é muita vulnerabilidade. Esse aqui é o meu relato pessoal. E eu sei que tem muitos homens, muitas pessoas falam que os homens eles usam e eles ficam meio que tem alucinação ali, isso é algo que é observado em todo mundo, mas que eles ficam mais travados, como zumbis. Então tem esses efeitos também, né? De dar uma dormência muito grande, de dar essa sensação de que a pessoa está se tornando uma. Ela tá parece uma zumbi. E um travamento, assim, parece que a pessoa travou. Então, varia de acordo com a dose, de acordo com, a, com, com o corpo da pessoa. E, e não tem como a gente saber, porque simplesmente, como o mercado ele tem essa proibição, é impossível saber, porque se já não tem pesquisa com a própria cannabis, que deveria ser legalizada, quem dirá com esses sintéticos, né? Então, isso me marcou, porque eu achava que era cannabis, e, a, e era e é algo que é estranho, porque não é explicado, e você pode achar que você enlouqueceu. Assim como as pessoas à sua volta, o que não é uma realidade. Então, fazer parte dessa. Não dá nem pra falar que é estatística, porque não tem nem estatística disso. Não tá sendo. É complicado, porque não é nem documentado. E se é documentado, não é publicado. Então, é muita falta de informação. E essa falta de informação, essa escuridão toda, ou melhor, obscuridade dentro desse assunto, é o que causa é, um risco imenso para as pessoas. Então, pode causar confusão, agitação, taquicardia, convulsões. É um tema de saúde pública, é tema de regulação, é tema de informação. A regulação, ela é informação, ela é testagem, ela é composição conhecida. É você não ir na biqueira, é você ir numa loja que está uma empresa mesmo, desde a pequena cultivadora até a grande cultivadora. E é sobre você ir no Procon, você poder acionar uma lei como o CDC, para você poder falar, para você ter os seus direitos garantidos. Então, esse tema, ele atravessa homens, mulheres, jovens, adultos, e é muito, é urgente, porque tá crescendo, especialmente aqui em São Paulo, e possivelmente no Rio de Janeiro, e no Brasil, no geral, e no mundo, no geral, porque a primeira vez comigo foi em Londres. Então, assim, eu já tava exposta a isso lá. E tá vindo pro Brasil é recente e é obscuro. Então, a lucidez, ela pode variar, assim como aconteceu comigo. Então, se você passou por uma experiência dessas, se você tem alguma pessoa conhecida que passou por uma experiência dessas, é muito provável que essa pessoa tenha consumido K2, K9, Spice sem o conhecimento dela, assim como foi comigo. Então, quando a cannabis e as plantas no geral, coca, a cola, e outras, elas circulam na clandestinidade, a composição ela vira um mistério. A informação ela vira ruído e a redução de danos vira luxo. Eu tive que passar por uma internação
E não foi nem pelo próprio hospital que eu descobri o que era K2. Eu soube que eu tinha ingerido K2, mas a informação em si do que é a substância, eu só fui descobrir porque eu perguntei para uma amiga que é toxicóloga, que é bióloga e que trabalhou com isso. Então, assim, ela falou pra mim assim ainda. Eu fui perguntar o que é K2. Ela falou pra mim, não fuma isso. Então, e aí ela me explicou o que poderia acontecer. Ela falou, você pode até morrer. É muito grave. E é muito importante falar sobre isso. E é muito mais importante ainda regular as plantas, porque as plantas são ancestrais. Primeiro que elas estão aqui há 14 milhões de ciclos solares. O ser humano só chegou a 300 mil ciclos solares. O antipatriarcado, que veio com essas proibições todas, chegou a apenas 6 mil milênios. E já é muita coisa. Pelo tanto de estrago que fez. Então, assim, quem é o ser humano para proibir uma planta que está em Gaia há mais tempo do que o próprio ser humano? Nenhum. Então, tem que ser regulamentada. Tem que ser conscientizada. E a regulação e a legalização, elas significam informação acessível, testagem, controle de composição e menos gente intoxicada por sintético achando que é planta. Até porque, por que raios teria sintético se você vai ter acesso à planta? É saúde pública. Então, se alguém já viveu algo parecido, existe nome, existe contexto, existe explicação possível e existe caminho de política pública que reduz intoxicação e aumenta o cuidado. Então, o Brasil, ele precisa falar sobre isso. O Brasil precisa regulamentar as plantas ancestrais, cannabis, Coca-Cola e etc, para que esses sintéticos eles parem de serem um risco para a população. E o tráfico ganhar em cima da vulnerabilidade. Porque daí o traficante se torna empresário e os guri de 16 anos para de ser aviãozinho e etc. E quem consome a planta para de ser usuário e se torna consumidor. E por aí vai o ciclo, assim como é em países que já regulamentaram a planta. É só ver casos no Uruguai, na Holanda, em alguns estados dos Estados Unidos. Inclusive, o próprio consumo diminui, porque a consciência aumenta. Então, se você já passou por isso, ou se você conhece alguém que já passou por isso, é importante ter essa sabedoria, é importante ter essa informação. E é isso, pessoal. Se cuidem. Um beijo, Maritins.